Mas, enfim, eu acho que isso aqui já é um avanço, e a gente vê esse avanço em termos de participação da sociedade, a gente vê, por exemplo, na universidade. Há pouco tempo atrás, você não via, por exemplo, na UNB, que é uma universidade pública de ponta no Brasil, que é uma das melhores universidades públicas brasileiras, apesar de todo o sucateamento que o nosso ensino público superior está sendo submetido em diversos governos, inclusive no atual, tá certo? A UNB é uma universidade de ponta. Mas há pouco tempo atrás, você não via, por exemplo, um curso de mestrado da UNB tratando de meio ambiente. Você não tinha um centro de desenvolvimento sustentável, como tem hoje a UNB, que produz, tem cursos de mestrado, de doutorado na área de meio ambiente. Hoje em dia, se você for fazer uma pesquisa na Universidade de Brasília, você vai ver diversos nichos lá dentro que tratam da questão ambiental. Tem o Núcleo de Estudos Ambientais, que eu coordenei até muito pouco tempo atrás, tem o CDS, o Centro de Desenvolvimento Sustentável, tem o CIORD, o Centro de Integrado de Ordenamento Territorial, tem, enfim, vários departamentos que têm cursos e trabalhos específicos na área de meio ambiente. E cursos, por exemplo, cursos de doutorado na área de meio ambiente tem vários. Há pouco tempo atrás isso era impossível. A Universidade Brasileira não discutia meio ambiente, não tinha. E hoje essa é uma coisa que cada vez mais ONGs, mais pessoas preocupadas com isso. Isso, obviamente, a gente sempre acha que está sendo um ritmo meio lento, mas, enfim, é melhor ser lento do que não existir. Mas vou responder a sua pergunta. Você falou várias coisas, eu vou falar dos parques. Isso é uma questão séria aqui em Brasília. Nós temos 68 parques urbanos, chamados aqui parques de uso múltiplo e parques ecológicos. Só para você ter uma ideia, a cidade de São Paulo, que tem uma população muito maior que o Distrito Federal, tem 32 parques. Recentemente tem uma matéria na Folha de São Paulo, umas 2 semanas atrás, falando do Estado, fez até uma enquete com as pessoas lá sobre os parques. Nós temos 68 parques criados. Mas eu digo sempre que a maioria são parques que eu chamo de papel. Por exemplo, Planaltina tem 9 parques criados lá. 9 parques. Não tem nenhum funcionando como um parque deve funcionar. Como é que o parque deve funcionar? O parque só funciona se tiver gente dentro do parque, andando, lendo, namorando, paquerando, vendo a natureza, fazendo ginástica, fazendo educação ambiental, tal. Então não adianta você ter 9, dizer que se gabar que o Distrito Federal tem 68 parques, se a maioria está nesse estado de Planaltina. São 9 parques criados, vários parques enormes. Tem um parque lá eu sempre faço confusão do nome, é o Jequitibá, é de Sobradinho? Não, Jequitibá tem um grande, 800 e tantos hectares, o parque é absolutamente abandonado. O Sucupira, que é do lado do campus da UNB, também abandonado. Retirinho e tal, tudo abandonado. Então, e se criou até muito recentemente, existia uma secretaria de parques e unidades de conservação, ou seja, era algo que era para estar esses parques funcionando. E aqui cabe o seguinte parênteses: parque não é a coisa assim. Outro dia eu estive conversando com o governador, tive umas pouquíssimas oportunidades que eu tenho de falar com ele. Eu falei, governador, é o seguinte: o senhor com pouco recurso, com pouco dinheiro, com pouca grana, a gente consegue colocar um parque, como o César Vitor havia falado, para funcionar em cada região administrativa aqui. São 29 regiões administrativas. A gente tem pelo menos 29 parques funcionando, a exemplo, por exemplo, do Parque Olhos d'Água no final da Asa Norte, que é um parque modelo aqui em termos de funcionamento de parque. É um parque que você vai lá agora, tem um bando de gente lá andando, fazendo ginástica, e o pessoal gosta de ir lá, é prazeroso. Por quê? Porque é um parque que tem uma infraestrutura razoável, tá certo? Ele tem gente lá mantendo ele, tem um administrador de parque, lá no caso do Parque Olhos d'Água, um sujeito até bastante interessado, consciente dessa questão ambiental, um sujeito preparado para isso, que é o Ezequias, tá certo? Então, com pouco dinheiro, só consegue pôr. Isso tem um retorno, inclusive, político, muito grande, tá certo? E não é só político. Só para vocês terem uma ideia, a valorização dos imóveis do final da Asa Norte, após a implantação do Parque da Asa Sul, da Asa Norte, no Parque Olhos d'Água, e isso é uma coisa aferida cientificamente. Houve um trabalho feito pelo Departamento de Economia da Universidade de Brasília, fazendo um levantamento sobre a valorização
valorização dos imóveis após a implantação do parque. Foi valorizar os imóveis no final da Asa Norte, em média, em torno de 25%. Ou seja, é uma questão, como eu falei na minha falação inicial, é uma questão econômica. Meio ambiente, quando você valoriza o meio ambiente, quando você protege, você preserva, você põe a coisa para funcionar direito, você está tendo não só rendimentos políticos, de bem-estar, de qualidade de vida, de saúde e tal. É uma questão que você está tendo rendimentos econômicos também. Então, se tiver toda a economia do entorno do parque se movimenta bem. Os imóveis se valorizam, o comércio se valoriza, é mais oportunidade de trabalho, de emprego, tudo. Então é isso aí. Essa questão do parque não é brincadeira, não é apenas uma coisa bacaninha de fazer o parque. Não. O parque tem uma importância muito grande. Agora, nós temos 68 parques abandonados, aí a maior parte abandonados. E como eu falei no início, não é prioridade meio ambiente em governo algum no Brasil e continua não sendo. E também não é no governo Arruda. Não é. Prioridade não é, com certeza. Não, é minha. Mas, por exemplo, eu sei dessas dificuldades, eu tenho consciência plena dessas dificuldades e sei que não vai haver nenhuma revolução. O governo não vai virar um governo ambientalista, por mais que o Arruda use camisa verde de vez em quando, não vai se transformar num governo ambientalista, ecológico. Então, qual é a alternativa que a gente tem? É usar a sociedade para administrar isso aí. Eu, por exemplo, um dos sonhos que eu tenho aqui no Distrito Federal, à frente desse órgão, é fazer com que a sociedade administre os parques. Eu sei que é uma coisa difícil, estava conversando com o César Vitor aqui antes do nosso debate aqui sobre isso. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem ali o final o Parque da Asa Sul, que é um parque que eu me envolvi muito quando estava do outro lado do balcão, pela criação dele. O Parque da Asa Sul, ele é cercado pelo Marista, que não é uma escola pobre. Você pode ver, se tiver alguém aluno do Marista, aí, quanto é que é a mensalidade do Marista. Do outro lado é o IESB, que também não é uma instituição de ensino pobre, rica. Só você entrar lá dentro, você vê as instalações do IESB, são riquíssimas. Atrás tem a Unieuro. Em frente do parque tem 3 prefeituras comunitárias muito bem organizadas, a da 416 Sul, da 415, 414. Eu conheço todas elas, são muito bem organizadas, pessoal muito atuante. Isso eu estou falando só do pessoal que está no entorno, mais próximo um pouco tem o setor leste, enfim. Por que esse pessoal não pode se organizar e eles próprios administrarem o parque? Isso não está significando privatizar o parque, nem entregar o parque para iniciativa privada, nada disso. Esse pessoal, ele próprio administrar, dizer, por exemplo, a pista eu quero aqui, eu não quero bicicleta aqui dentro, a gente vai atrás de recurso de embaixada para pôr no parque, a gente vai... Por que esse pessoal não pode se organizar e ele próprio administrar o parque, como o César Vitor falou, em uma parceria, numa cogestão, algo desse tipo? Essa é uma alternativa, porque se depender só do GDF, os parques não vão sair do papel em curto e médio espaço de tempo. Vai sair um ou outro, saiu uma grana agora de R$2 milhões para revitalizar alguns.